Brasil vive um momento de instabilidade política, econômica e jurídica. O processo de impeachment anda rapidamente na Câmara dos Deputados. Para entender um pouco mais sobre esse processo, o Informe Blumenau Entrevista recebe o advogado Antônio Carlos Marchiori, diretor do Centro de Ciências Jurídicas da FURB e professor de Direito Constitucional. Seja bem-vindo, doutor Marchiori. Bom dia, Alexandre. Obrigado pelo espaço e meu agradecimento inicial pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Doutor Marchiori, para a gente entender, o que está prevalecendo nesse momento? É o aspecto jurídico ou o aspecto político nesse processo de afastamento da presidente? São ritmos distintos e que são examinados em locais distintos. O aspecto político, evidentemente, prepondera no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados nesse momento, e se a tanto chegar o processo no Senado, porque é um espaço político. Mas, no entanto, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é onde esse processo todo vai ter o seu exame quanto à juridicidade, o tribunal se pauta mais por aspectos jurídicos, né, de legalidade. No seu entender, no seu conhecimento, há legitimidade nessas denúncias? Como é que o senhor encara isso? Tem gente que fala que é golpe, tem gente que fala que as evidências são muito contundentes. Como é que o senhor equilibra essa equação? Bom, antes de falar especificamente disso, eu queria dizer que, como cidadão, né, como professor também, eu vejo com muita positividade o que está acontecendo no país, né? As instituições de controle, e aí me refiro ao Ministério Público, me refiro ao próprio Judiciário, e também a imprensa, entre outras instituições, têm atuado de maneira muito satisfatória e apontando, no meu modo de ver, para um caminho melhor, né, para um cenário melhor. E nesse aspecto, o acompanhamento que a sociedade faz desse processo, pelo interesse que ele desperta, também é muito bom. Essa discussão a respeito de ser um golpe ou não ser um golpe é muito bom que a cidadania brasileira se interesse por isso, né? Agora, particularmente em relação ao que acontece no processo em curso, de fato a Constituição brasileira estabelece no seu artigo 85 quais os crimes de responsabilidade que podem ser atribuídos ao presidente da República, né, e que podem levá-lo ao impedimento de governar. Um deles é justamente aquele que atenta contra o orçamento vigente, que é um valor constitucional. Se ficar configurada alguma ação dolosa ou culposa do presidente da República com relação a esse crime, o caminho normal é o impedimento, né? Claro, observando as regras legais e constitucionais. Não configurado isso, qualquer deposição do presidente da República não encontra amparo no texto constitucional, e, portanto, não seria legítima, né? Em resumo, quer dizer, configurado e comprovado no âmbito competente, no caso do Congresso Nacional, que houve crime de responsabilidade, nesse caso atentatório ao orçamento da União, o caminho natural seria o impedimento. Do contrário, não. Mas a análise, por ser feita pelos pares, pelos políticos, ela não fica comprometida? Bom, acho que a grande questão que não está em debate, pelo menos a pergunta não foi feita, né? Isso não está sendo debatido, é de quem é a última palavra sobre isso, né? Se é golpe, se não é golpe, a palavra é um pouco forte, né? Mas se é legítimo ou não, se o aspecto técnico jurídico foi observado ou não, eu penso, pelo contexto filosófico, teórico e jurídico que estamos vivendo hoje, que a última palavra a respeito desse assunto, da constitucionalidade de determinado comportamento, processo ou rito, ainda é do Supremo Tribunal Federal. Então, a despeito de ser um julgamento feito por uma casa política, se esse aspecto jurídico do processo não for observado como determina a Constituição, essa matéria pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Mas não está prevalecendo o entendimento que está previsto na Constituição que a Câmara dos Deputados e depois os senadores que tem essa tarefa constitucional de analisar esse processo? A competência é do Congresso Nacional, né? Primeiro na Câmara dos Deputados, que faz o juízo de admissibilidade, e no Senado, que forma ou não a culpa, que faz o exame de mérito, né?
No entanto, a despeito de se falar que é um processo político, e de fato ele é, né, o aspecto técnico-jurídico é importante. E tanto é verdade que o rito do processo de impeachment teve que ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, né? E isso respalda ainda mais esse processo. Quer dizer, mas aí é que se entra na discussão de fundo que eu coloco aqui. Qual é o papel do judiciário nesse processo? Embora se trate de um julgamento político, não é, feito por um órgão político, né, há uma dimensão jurídica que não pode ser esquecida. E a palavra final a respeito dessa dimensão jurídica, e não só nos aspectos formais, isso eu considero que é assim, né, não só relacionado ao rito, é que pertence ao Supremo Tribunal Federal. Então, cabe ao Supremo, no meu modo de ver, não apenas ditar como o jogo tem que ser jogado, né? Mas se a bola passou a linha ou não passou, se foi gol ou não foi. Quer dizer, estou usando uma metáfora aqui para dizer que a demonstração e a comprovação, a análise inclusive disso, a respeito da existência ou não do crime de responsabilidade e de sua comprovação, o primeiro juízo, é claro, é do Congresso Nacional, mas o segundo me parece que é do Supremo Tribunal Federal. Mas deixa eu entender então. Seja qual for a decisão do Congresso Nacional, em especial se determinar primeiro a Câmara dos Deputados, depois o aceite do Senado, pelo afastamento da presidente, o senhor percebe, o senhor acha que pode ter uma outra instância de análise? Sim. Existe essa jurisprudência? Não. Não no âmbito do impeachment, né? Porque esse tema não chegou a tanto, uma vez que o presidente Collor renunciou antes da sessão que haveria o julgamento dele. Mas o que se entende a respeito do controle judicial dos atos dos outros poderes me permite afirmar que sim, né? E por que eu afirmo isso assim? Eu penso assim, é claro que posso estar enganado também, mas por uma razão muito simples. O sistema ele é presidencialista, não é parlamentarista. Se estivéssemos no parlamentarismo, ou até numa forma mitigada de presidencialismo, como ocorre nos Estados Unidos, nós removeríamos o chefe do executivo sem a necessidade de comprovação de um crime. No sistema parlamentarista, via de regra, o chefe do Poder Executivo, que depende da maioria parlamentar, é removido. Então, hoje, certamente, a Presidente da República estaria hoje deposta, né? Destituída. E em âmbito local, nos Estados Unidos da América do Norte, também na Suíça, se eu não me engano, embora o sistema seja presidencialista, é possível, lá existe a figura do recall, que é um instituto da democracia semidireta. Basicamente, se faz uma consulta popular e o governador é destituído do cargo. Foi o que propiciou, inclusive, aquele ator, o Schwarzenegger, assumir, depois de uma eleição, o governo da Califórnia, se eu não me engano, né? Porque o governador foi demitido. Mas isso tudo sem a configuração de um crime, é desnecessário nesse caso, né? No caso brasileiro, especificamente, o sistema presidencialista indica que o presidente da República não está sujeito a essa maioria parlamentar, no sentido de continuar governando, né? Ele só pode ser deposto pela configuração dolosa de um crime de responsabilidade. E veja, isso no âmbito do Congresso, porque nas infrações penais comuns é o Supremo que julga. Nós estamos falando de julgamento de crimes, embora com tribunais distintos, mas de crimes. E a configuração de um crime pressupõe a comprovação dele, né? E principalmente a comprovação do dolo específico de se chegar a esse resultado. Comprovado, ele tem que ser destituído mesmo. Porém, eu queria fazer um esclarecimento também. O que vai acontecer na Câmara dos Deputados, e se for o caso, né, subsequentemente no Senado, ainda não será o julgamento, né? Se o Senado admitir a abertura do processo, desde que passe pela Câmara, ela será afastada das suas funções. Ainda não se formou culpa, né? É claro que a situação aí já é praticamente irreversível, né? Não dá para pensar diferente, porém, a comprovação da culpa só ocorreria ao final do processo no Senado. E qualquer questionamento jurídico a essas decisões iniciais dos parlamentares se daria depois desses 180 dias ou já caso o Senado autorize o processo? Então, aquilo que eu falei sobre a comprovação ou não do crime de responsabilidade não pode ser feito agora,
porque a Câmara não está julgando a Presidente da República por isso, e nem pode, não tem competência para isso. Então ela não poderia submeter ao Supremo algo que sequer foi decidido ainda no Parlamento. O que eles estão decidindo agora, nesse momento, na Câmara dos Deputados, é se há indícios suficientes para a instauração do processo. Não é? E essa instauração confirmada no Senado é que pode levá-la ao afastamento. O processo só chega ao fim com a formação da culpa e com a imposição das 2 penas que a Constituição prevê, por decisão do Senado, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? Nesse momento é que se forma o juízo de culpa ou não sobre a existência do crime de responsabilidade. E a partir daí é que o Judiciário pode eventualmente ser acionado para saber se isso ocorreu ou não. Caso isso aconteça, a gente está trabalhando sob hipótese de se determinar pelo afastamento da Presidente ou mesmo não, e que haja um questionamento jurídico. Não corre o risco de se criar uma crise institucional ainda maior de independência dos poderes? Como eu falei no início, né, eu vejo essa situação toda com bastante otimismo. Esse possível constrangimento, esse estranhamento, por vezes, entre os poderes é natural. É uma construção? É uma construção. Nós estamos num processo, eu vejo assim, com muito otimismo, a democracia brasileira, que é incipiente, está no começo, né, um processo longo, ela vem curando as suas próprias feridas por ela mesma. Né? Então, isso é muito bom, né, porque a gente afasta qualquer possibilidade de uma ruptura democrática, né, o que é ótimo. Então, o que acho que nós precisamos cultuar como povo, talvez seja aquele legado que os gregos nos deixaram e que nós esquecemos, que é a política como valor. A política é a mais extraordinária invenção que o homem produziu para corrigir os seus próprios defeitos, os defeitos sociais, né? Então, esse papel, por vezes estranho, por vezes desconfortável, ele é importantíssimo na construção da nossa democracia. E principalmente, e vejo como as lógicas são diferentes, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E por que eu digo isso? O Congresso Nacional, até pela forma de investidura dos seus integrantes, senadores e deputados, ele tem sim que se preocupar com aquilo que a opinião pública pensa, com aquilo que ela reflete e com a tendência da opinião pública. É papel dele. Esse é seu papel constitucional. Mas uma corte constitucional não. Né? Uma corte constitucional, ela cumpre um papel, às vezes, de ser uma instituição antimajoritária. Mesmo que desagrade a opinião pública, o valor que ela tem que preservar, em primeiro lugar, é o pacto social que está materializado na Constituição. Esse é o papel do Supremo. E por isso, às vezes, esse desconforto entre os poderes da República e, às vezes, também esse desconforto com a opinião pública. Né? O Supremo cumpre, sim, um papel de corte antimajoritária, né? De uma instituição antimajoritária, o que não significa dizer antidemocrática. O que se questiona, às vezes, é a legitimidade dos julgadores. E como o senhor bem falou na entrevista para a Rádio Nereu, que o senhor deu para nós essa semana, depende de quem está observando. Uns questionam a legitimidade dos deputados de analisarem a admissibilidade desse parecer, dessas denúncias, até porque boa parte dos integrantes dessa comissão de impeachment estão também denunciados por uma série de falcatruas. Por outro lado, algumas pessoas criaram a imagem que o STF é uma casa da mais alta Corte Suprema, mas que quase todos os ministros tiveram uma indicação partindo de governos do PT, até porque o governo do PT já está no seu 4º mandato e, portanto, não teria a isenção necessária para analisar isso. Uhum. Essa palavra legitimidade é muito cara, né? Tem que ter cuidado com ela, com muita prudência ao se tratar disso. O que eu posso dizer a respeito desse assunto, né? Em primeiro lugar, a legitimidade de deputados e senadores, ela decorre da vontade popular. Foram escolhidos e, claro, se algum deles estiver envolvido em algum mal feito, tem que ser processado também e afastado. E a legitimidade do Supremo Tribunal Federal, de seus membros, decorre, primeiro, do procedimento de escolha, que é constitucional, né? E segundo, da racionalidade das suas decisões, né? E esse controle social é muito importante. Da força de argumentação
né, nos limites constitucionais que o tribunal profere. Eu penso que nós poderíamos avançar depois, nesse processo de construção da nossa democracia, quem sabe para discutir também como se dá a investidura dos ministros, não só do Supremo Tribunal Federal, das Cortes Superiores de uma maneira geral, aperfeiçoar esse sistema, talvez, né? Mas, sem sombra de dúvida, o controle social sobre a indicação e a nomeação, ele é necessário, né? Isso a gente já vivenciou, de certa maneira, por ocasião das últimas indicações para o Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Edson Fachin e o ministro Luiz Roberto Barroso, tiveram a indicação e a sabatina no Senado, né? Foram bastante concorridas. Mas foram bombardeados por quem é oposição ao governo federal. O que a gente tem que abandonar é o casuísmo. E por que esses dois ministros foram bombardeados, tiveram assim a indicação acompanhada tão de perto pela imprensa, pelo Congresso Nacional? Porque nós tínhamos saído do julgamento da ação penal 470, que é o julgamento do mensalão, né? E aí a Corte iria decidir ou não se admitiria os embargos infringentes. Esses dois iriam compor o tribunal pela aposentadoria do ministro Carlos Brito e do ministro César Peluso. Isso é um casuísmo perigoso, porque eu me interesso pela indicação do juiz para o STF porque ele pode decidir politicamente o rumo do meu adversário. Isso tem que ser realmente afastado, né? A sociedade deveria se interessar pela nomeação de um juiz do Supremo Tribunal Federal e perguntar o que você pensa do aborto, qual é o tamanho do Estado que você defende, não é? O que você pensa sobre cotas nas universidades. Esses temas que são recorrentemente decididos por um tribunal constitucional que deveriam despertar o interesse da cidadania brasileira e também da classe política, né, de uma maneira geral. É isso que eu defendo, esse controle social que existe em outros países, que aqui ainda, por enquanto, é muito incipiente. Para encerrar, doutor Marchiori, o senhor já falou no começo da sua entrevista, qual é o tamanho que o Brasil deve sair desse momento tão complicado que nós estamos passando? Qual é o aprendizado que nós devemos levar? Olha, eu sou um otimista, eu creio que o Brasil sai melhor desse episódio e defendo o aprofundamento das investigações, né? A apuração completa dos fatos e a punição de quem quer que seja, né? Que sirva como um exemplo, sem martirizar ninguém, né? Sem transformar ninguém em heróis. Juízes não são heróis nem vilões, são juízes, devem atuar assim, devem atuar no limite da lei. E acho que o grande exemplo que nós podemos tirar disso, e tomara que seja assim, é que a democracia brasileira está curando suas feridas por ela própria, sem golpe, sem quartelada, sem retrocesso, né? Isso, nós já temos uma experiência histórica recente e nós não devemos reproduzir isso, né? Que as pessoas procurem se manifestar pacificamente, que as pessoas procurem exprimir a sua opinião, aceitando a opinião contrária, porque quem pensa diferente não é meu inimigo. Quem pensa diferente é meu companheiro na construção de uma sociedade mais justa e mais igual. Esse é o recado que eu queria passar para todos, né, que nos assistem aqui, e principalmente para os jovens, que estão felizmente engajados nisso, né? Claro, hoje em trincheiras diferentes, mas isso é natural. Isso é do jogo democrático e que todos, depois desse episódio, seja ele qual for o resultado, né, entendam que o Brasil precisa seguir com a sua economia, precisa seguir com os seus programas sociais. A vida segue. A vida segue e vai seguir. Advogado Antônio Carlos Marchiori, diretor do Centro de Ciências Jurídicas da FURB, professor de Direito Constitucional, obrigado pela sua presença no Informe Blumenau Entrevista. Foi uma verdadeira aula de Direito e de Cidadania. Muito obrigado, Alexandre, e a todos um bom dia. Então encerramos mais um Informe Blumenau Entrevista, sempre trazendo uma reflexão lúcida sobre o que acontece no Brasil e na nossa cidade. Um abraço, até a próxima.